início à apresentação. Bem, acho que é mais interessante a gente já abrir, né, para os palestrantes, tem muita coisa aqui. Então, vamos dar início à 12ª dimensão, da dimensão computacional. Boa dimensão. Boa noite, pessoal. Eu sou o Gera. Bem, na verdade, a conversa de hoje, a ideia original que eu me preparei, foi para fazer um meio termo, na verdade, entre uma oficina ou uma conversa sobre esse universo da computação, certo? No contexto, eu não diria sequer artístico, acho que engloba o artístico também, mas um contexto mais amplo e que não se insere, assim, pelo menos quando a gente olha, ele não é aquele contexto que aquela ideia que a gente tem da tecnologia hoje em dia, de computadores, de celular, é uma outra perspectiva, uma outra maneira, uma outra forma de olhar essa tecnologia. Então a oficina seria uma conversa sobre isso, sobre essa maneira diferente de enxergar a computação, e ao mesmo tempo com exemplos práticos, onde a gente iria, bem, sendo direto, seria aprendendo a programar. E ensinar essa conversa iria acontecendo, e à medida que vocês iam aprendendo conceitos práticos, técnicos da computação, com o objetivo de chegar de que ao final vocês pudessem ver que essa visão que acredito que a maioria, não sei, mas que esse senso comum sobre a tecnologia que a gente tem hoje, na verdade não é bem assim, né? Que é uma coisa diferente que, bem, traz questões bem interessantes e que merecem ser refletidas com calma. Então, bem, para começar, eu vou tentar seguir, não vai dar para fazer essa proposta inicial, infelizmente, porque aqui é mais vai ser uma mesa, bem, um discurso meio, eu estou falando, mas sinta-se à vontade para em qualquer momento conversar, interferir no diálogo, e a gente vai tentar, na medida do possível, seguir a ideia original. Então, para começar, só falando assim, a tecnologia ela é extremamente importante, né, nas nossas vidas hoje, e a gente pode encontrar ela em vários contextos diferentes, né, de transporte. Para chegar aqui, eu saí de Recife, peguei o avião, né, depois o carro. Então, transporte e comunicação, para falar, acabou de chegar uma mensagem agora lá de casa, perguntando se eu tinha chegado bem, como é que eram as coisas. Lazer, né, cinema, o trabalho, para tudo. A gente está muito, você pode encontrar isso. Tecnologia, quando eu falo tecnologia, eu me refiro à tecnologia digital, certo? Bit 0 e 1, computador, coisa não... porque a tecnologia, ela, bem, desde o pincel da cadeira, tudo isso é tecnologia, mas eu me refiro mais especificamente à tecnologia digital. E todos esses, falando de tecnologia digital, tem uma coisa que está associada a isso, a todo esse desenvolvimento, é o responsável, vamos dizer assim, por toda essa popularização dessa tecnologia, que são os computadores, né? Mas o que é realmente um computador? Primeira pergunta para a gente começar a pensar, o que seria, assim, sendo bem grosseiro, eu acho, Jarbas Jacob é uma pessoa que costuma dizer muito isso, eu concordo com ele. Na verdade, o computador é como se fosse, é uma calculadora. Em que sentido? É um dispositivo criado pelo homem, que é burro que eu digo no sentido de que ele não toma, por mais que exista esse discurso de inteligência artificial, não, na verdade é toda uma máquina determinística, feita para obedecer a determinadas entradas e gerar determinados resultados. Ou seja, é uma calculadora. Se você aperta o botãozinho e diz que você quer somar, ela vai fazer aquilo. E somente aquilo. Ela não extrapola, então é uma ferramenta bem... É isso, determinística, construída para obedecer, para executar determinadas operações que o homem realiza. E falando de computação, uma coisa que está muito atrelada a ela, e que vai focando mais aqui, é o software, né? E o que seria esse software? Essa conversa é bom para a gente também se habilitar, falar o mesmo idioma, né? Então, a gente aqui é de computação, trabalha com arte, mas é bom que a gente vá estabelecendo esses pontos básicos, princípios básicos. E o software nada mais é, se o computador é a calculadora, o software nada mais é do que, se o computador vamos dizer assim, é a coisa que recebe as operações e
gera os resultados, o software ele seria mais ou menos as regras, o conjunto de regras e manipulações lógicas, assim, que inicialmente está na minha cabeça humana, meu conjunto de ideias, arcabouços, raciocínio lógico estruturado, ou que acaba atingindo por ideologia, o que for, bem, tudo aquilo que eu acredito, transformo isso numa série de argumentos encadeados e aí passo para o computador, para que ele possa realizar esse conjunto de coisas, né, de pensamentos, de instruções. E a formalização disso, o ato de eu escrever e transformar isso para um pensamento, uma linguagem que a máquina entenda, esse transformar, certo? É o desenvolver do software. E o software é o produto gerado. É uma espécie de livro, de receita, conjunto de receita de bolo, pronto, onde eu escrevo tudo que está lá e a coisa vai fazendo, né? E o computador vai obedecendo as regras e vai gerando aquilo que eu queira alcançar. Mas bem, e aí começa a entrar uma coisa interessante nisso tudo, né? Por quê? Porque à medida que a gente caminha em direção a uma coisa que um teórico lá do CIM, do Centro de Informática onde eu estudo, chama de informaticidade, que é a informática, a computação tão abundante, tão de fácil acesso, que vai ser a mesma coisa que uma eletricidade, um plug de eletricidade no final das contas, que você liga, ao invés de ter energia, você vai ter computação, vai ter informática, certo? Isso é internet, isso diz respeito a tudo. Então, à medida que a gente vai caminhando em direção a essa informaticidade, a gente vai ficando cada vez mais dependente desses softwares, dessas conjunto de pensamento, desse conjunto de regras desse conjunto de raciocínio estruturado que alguém escreveu e pediu para que esses computadores fizessem, certo? Mas, deixando esse ponto parado, já a gente retoma nele. Eu vou entrar agora em outra coisa que já você vai entrar também, falando como é que esses programas eles nascem, né? Conhecer um pouco mais isso. Deixa esse ponto parado por enquanto. Que, como eu disse, as pessoas escrevem software, certo? Elas dizem conjunto de instruções que esse computador vai entender, vai processar e vai executar as funções. Isso é feito através de um artifício técnico, teórico, de uma coisa conhecida como linguagem de programação, certo? Que é uma linguagem formal, que é uma linguagem formal, geralmente baseada na matemática, que lhe permite uma linguagem de comunicação que lhe permite que você se exprima de uma forma não ambígua, de maneira que a máquina, ao ver aquilo, ela possa meio que entender e executar aquilo que você quer, certo? E nesse contexto existem diversas linguagens de programação, uma infinidade. E rapidinho, antes de falar ainda de um pouco dessas linguagens de programação que a gente está utilizando hoje, é interessante também falar que essas linguagens, no início da computação, há muito tempo atrás, se você quisesse usar um computador, todo mundo que queria usar um computador para fazer qualquer coisa, você tinha que obrigatoriamente conhecer essas linguagens de programação, porque era só o que a máquina entendia. Você usava, ligava, você tinha que começar a programar, dizer essas ordens, escrever isso. É meio que abrir um bloco de texto e você começar a escrever ordens para ela e ela só faz. É isso que ela entende, é isso que o computador sabe fazer, no final das contas. Só que o que aconteceu? Principalmente por conta assim, que teve um peso muito grande numa mudança disso, foi o Steve Jobs aí, ao roubar também a ideia da Xerox, do mouse, e trazer isso para a computação pessoal, essa questão do mouse, uma maneira diferente. Ele trouxe uma forma diferente de você ver o computador, interagir com ele, não mais usando textos assim, mas com o mouse, com aquela coisa estranha que a Xerox dispensou, que era um mouse, que você clicava sobre coisas, que eram os ícones, e a partir disso você interagia, você se relacionava com a máquina. Isso, de certa forma, afastou da ideia original, as pessoas esqueceram um pouco do que era um computador, no final das contas, mas, em compensação, a vantagem
enorme, assim, né? Pô, a maior parte das pessoas hoje, os computadores são populares hoje, como são, justamente por conta de facilidades como o mouse, que é coisa fácil, ficou fácil de você mexer. A pessoa não precisa mais de aprender a programar, saber de regras difíceis, complexas, para poder se relacionar com a máquina. Só que, pouco tempo para cá, o que é que acontece? Pessoas assim, perceberam que, na verdade, isso tinha essa vantagem da popularização, mas tem um outro lado muito delicado, que é que as pessoas esqueceram do poder disso que o computador pode lhe oferecer, e meio que acabavam presas às ferramentas que outras pessoas estavam fazendo, que é um ponto que já a gente vai voltar, mais tarde a gente vai retomar. Mas acontece que de uns tempos para cá começaram a ser desenvolvidas novas ferramentas, softwares também, que facilitam a entrada de leigos, pessoas que não entendem nada de computação, para que elas aprendam a programar e retomem todo esse poder que, assim, de uma forma acabou sendo perdida com essas interfaces, né? E são ferramentas assim que, na maior parte das vezes, são feitas por artistas e designers do mundo todo. O PD, esse é um exemplo, que é uma coisa que a gente vai falar na oficina já. Essa introdução sobre essa ferramenta específica. Tem o Scratch, que é o que o Wilson falou hoje, que, para vocês terem uma ideia, essa ferramenta ela foi desenvolvida pelo... Se eu estiver falando besteira, me corrija, Wilson, por favor. Ela foi criada pelo MIT, é Scratch o nome dela, e é para ensinar crianças de 7 anos a programar. E não é gênio, coisa para gênio, nem pense que é gêniozinho não, é Lego. Eles pegaram um pensamento de Lego, pensamento simples, intuitivo, e montaram um esquema de maneira que a programação, esse dar ordens, acabou sendo mais claro, mais intuitivo, de maneira que permite que você, ao invés de apenas consumir um jogo, você crie seus próprios jogos de maneira fácil, entendeu? Então, essas ferramentas elas acabaram chamando a atenção para esse outro lado. E, bem, Wilson vai falar um pouco mais sobre elas agora. Na verdade, o computador, eu acho, a minha visão, minha noção do que é um sistema computacional, eu sempre imagino como se ele fosse uma caixa que eu pudesse falar com ela e ela fizesse café para mim, sabe? Ou uma coisa que, sabe, fizesse exatamente o que eu quero, e entendendo, interpretando a minha voz, a minha fala. Na verdade, o ideal é que fosse assim mesmo, que você tentasse se expressar para ele de uma forma que ele entendesse você totalmente e executasse a ação que eu quisesse, automatizasse. A gente acaba sendo escravo desses sistemas justamente porque eles não conseguem entender isso. Eles não conseguem entender o que eu estou falando agora. Entender essa linguagem que eu estou falando. Vocês estão entendendo ela e conseguindo processar ela ao mesmo tempo, e sem se dar conta, vocês estão sentados aí, certo? E estão conseguindo interpretar totalmente o que está acontecendo. E para um computador, para ele fazer isso, é extremamente difícil. Existem várias linhas de pesquisa aí para você tentar criar um interpretador, um software, um programa que entenda a nossa própria fala, e as várias linguagens, os vários sotaques que existem. É um problema extremamente complicado. Então, o que se procurou criar e propor umas linguagens que são linguagens intermediárias, que a gente chama aí então de linguagem de programação. E existem várias linguagens delas, elas acabam limitando esse contato mais a fundo com o sistema computacional, justamente porque é difícil de você aprender uma linguagem nova. É difícil aprender uma linguagem até de comunicação nossa, humana, nova. Quem dirá uma linguagem que tem um monte de instrução desse tipo? Então não é tão trivial. Embora o Processing seja uma ferramenta que facilita muito a programação. Acreditem, tem coisa muito pior do que isso. Pior que mesmo. E grande parte disso é por causa dessa deficiência. A gente não conseguiu ainda criar um sistema computacional que conseguisse interfacear com a gente da maneira ideal. Uma outra preocupação que eu vejo quando a gente fala de arte e computação, arte e tecnologia, arte digital, eu não gosto muito do termo digital porque eu estou comentando com o pessoal, porque tem coisa analógica que a gente faz também e algo assim. Mas uma coisa bem interessante é que geralmente as pessoas, quando vão trabalhar com arte e tecnologia, elas ou contratam uma equipe para desenvolver, ou algum desenvolvedor, um pessoal da computação,
Mas eu acho que ele se perde muito nesse processo, porque o próprio uso do software faz a pessoa do artista, a pessoa do usuário mesmo, o próprio programar, o desenvolver, abre as visões dela, abre os modelos de mundo que ela tem. Porque uma coisa a gente está lidando, e a gente está lidando, no caso aqui, com fronteiras de conhecimento. A gente está lidando com um pessoal que, hoje no curso tinha pessoal do meio ambiente, tinha pessoal de produção, de pessoal... Então, essas fronteiras, não é só o jargão que muda, não é só o que a gente está falando agora. Não é só eu falar que a taxa de resolução, de frame rate do meu vídeo é de tantos FPS e tal. Isso óbvio que soa totalmente estranho e alienígena para quem não é de computação. E da mesma forma, como se vocês falarem em termos da área de vocês, também vai soar muito alienígena para mim. Então não é um monstro a computação em si. O monstro são os limites entre essas várias áreas. A gente especializou demais, a gente está muito especializado. Então, não é só jargão, é o modelo como a gente pensa as coisas. O modelo como um cientista da computação pensa resolver um problema é diferente, completamente diferente. Aliás, entre cientistas de computação diferentes, eu penso completamente diferente do Gera. E ele pensa completamente diferente de mim. Se a gente for fazer o mesmo programa agora, os dois programas não vão ser iguais. Muito, muito, muito difícil ser iguais. Quase impossível. Probabilidade muito pequena. Então, quem dirá, da mesma área, agora quem dirá as pessoas de áreas diferentes. Então, justamente porque a gente trabalha com esses limites dentro das ciências, das áreas, das humanas, das áreas sociais, tudo mais, a gente tem essa dificuldade. Então, a gente tem que estar preparado para deixar um pouco essa especialidade, deixar um pouco, esquecer um pouquinho ela, abafa um pouco o ego mesmo, que você cria por causa da sua profissão, que você cria mesmo, é inerente, e tentar conversar com pessoas de áreas diferentes. A interdisciplinaridade é algo que está vindo e é uma grande solução para um problema de especialização que a gente tem. A gente precisa de uma forma de utilizar ferramentas computacionais juntos, ou falarmos em termos de artes juntos, pensarmos juntos. Porque o fato de a gente estar nesse processo envolvido juntos faz com que a gente pense diferente e a gente aproveite, por exemplo, uma linguagem de programação, a gente pode exigir dela coisas que a gente nem imaginava que era possível. Então eu acho que isso que é bastante importante nesse processo. Não sei se quer continuar. Vou voltar então aqui. Vamos focar o negócio. Então a ideia, a gente falou um pouco sobre hacking, arte e tudo mais. Como a gente está falando bastante de computação, eu acho importante trazer um pouco do que o Gera falou, de como é concebido o software e como que se dá isso de você ter o desenvolvimento de software, e principalmente foco aqui, o Gera vai estar falando isso também quando ele fala que os programas é como se fosse uma caixa preta, e se eu faço essa caixa aqui, ele faz uma outra caixa, a gente não conhece o que está dentro dessa caixa, que é o código, e a gente não conhece menos ainda se a gente não tem como abrir ele. E aí que está uma grande causa do software proprietário. O software proprietário não deixa você ver o código por trás, o que está rolando atrás do seu software. É uma caixa realmente preta e você não consegue nem abrir. Então, para você ter apropriação do que você está fazendo, para a gente conseguir conversar junto, desenvolver junto, criar junto, mesmo sendo de áreas diferentes, utilizando software, a gente precisa desmistificar esse processo. E a gente não tem como desmistificar esse processo se tiver tudo fechado. Então, o software livre veio de práticas de hacking. Hacking, quando eu falo hacking, não tem nada a ver com cracking. A cracking é uma coisa, é o cara que vai lá e quebra o software, ou o cara que vai lá e invade o sistema, e geralmente a mídia solta como hacker, que é o vândalo, digital, não sei o quê. Não tem nada a ver, é uma cultura bastante antiga. Começou dentro das universidades americanas, antes de se fazer hacker. E hoje está sendo muito voltado a esse termo, utilizado muito, a cultura hacker, esses termos, por causa de movimentos que já vinham anteriormente. Por exemplo, o movimento punk mesmo, de do it yourself, que agora voltou com tudo, de você fazer você mesmo as suas coisas, você desenvolver seu software, você desenvolver seu hardware.
Então, o movimento de software livre vem do hackerismo, do hacking, que não é destruir, é desmanchar e tentar aproveitar de uma maneira diferente. Tentar dar uma nova cara às coisas que a gente tem à nossa volta. Existem vários movimentos dentro, nacionais mesmo, que lidam muito com isso, com meta-reciclagem, estúdios livres, o Gera pode falar também depois mais, e outros coletivos da comunidade em geral, que lidam com essa apropriação tecnológica por parte das pessoas. Isso é um dos maiores objetivos aqui. Eu diria que é o objetivo maior do que nessa conversa. Mas software livre, só para dar uma contextualizada, ele se baseia em licenças. Tá? Alguém já ouviu falar de software livre? Só para ter uma noção. Legal. A gente fazia essa mesma pergunta, sei lá, 10 anos atrás, e ninguém conhecia, por isso que é fantástico. E licenças de software. Olha só, GPL. Olha, tem uma coisa legal. Esse negócio de GPL, Creative Commons, tá? LGPL, tem um monte de licença de software livre que lida com essa garantia. Tá? Não é algo de você ser utópico e querer liberar o seu código, o que você faz, não só código, mas conteúdo, qualquer tipo de condição que você tenha, liberar na rede pronta. Tá? Ou liberar para o domínio público e não. É uma forma de você garantir a liberdade daquele conteúdo e garantir a sua autoria. Você pode utilizar copyright, mas copyleft, você garante que a liberdade de o que você está produzindo vai se estabelecer, vai continuar. Então essas licenças de softwares têm um comportamento viral. Quando eu libero minha obra, eu libero meu código e as outras pessoas usufruem dele, a obra que derivada daquele meu trabalho também vai ter a minha licença. Em alguns casos, a GPL é assim. Então garante que o meu trabalho e das outras pessoas que vão usar o meu trabalho obedeçam a mesma licença. Ou seja, não vai poder fechar depois. Isso vai ficar aberto para outras pessoas usarem também. Então, isso é necessário, extremamente necessário, para a gente desmistificar as coisas. Senão, eu não poderia agora aqui estar falando nada disso para vocês. Tá? Tudo que eu faço é software livre, toda a minha produção é liberada em GPL. O Gera também. E várias pessoas da comunidade são assim. Por quê? Porque utopistas, não. A gente entende que é importante preservar a autoria de quem fez. Mas é importante também garantir que as pessoas que vão usufruir e que vão modificar o meu trabalho também tenham essa liberdade. Então, uma coisa é ficar muito atento às licenças de software e movimento de software livre. De certa forma, é admitir que você não faz nada, nenhum trabalho desse sozinho. Né? Na verdade, por detrás daquilo tem um conhecimento desde o cara que desenvolveu a ferramenta que você está usando até, sei lá, física clássica. Tem várias, a gente está no ombro. Se a gente está fazendo agora é porque tem várias pessoas que estão nesse processo e que, de certa forma, acabam sendo esquecidas. Assim. E é uma forma de você vai e a coisa vai meio leve, tijolinho, né? Vai fazendo, outra pessoa vai pegar o nosso trabalho, como a gente pegou de outras pessoas para fazer, vai pegar, vai utilizar e vai fazer outra coisa nova, né? Um processo. Eu falo não. Então, para a gente fazer isso, para a gente conseguir ter essa criatividade computacional, mais, usar a computação de forma criativa, desenvolver software livre, a gente utiliza vários ferramentas que nem o Gera estava comentando. Ele vai estar, a gente falou sobre Scratch, que nem ele estava comentando hoje, à tarde a gente deu uma introdução a Scratch, eu achei muito interessante. A gente não tinha, na sala tinha algumas pessoas no curso de informática, mas poucas pessoas, o resto das pessoas não sabiam programar, não tinham nunca feito programa na vida, e eles conseguiram pelo menos ter uma noção básica dos elementos principais da computação. A computação ela não é nada além do que uma sequência de operações, de estruturas, que o desenvolvimento da computação em si se identificou, por exemplo, a repetição, a seleção. Quando eu repito instruções, e o computador tem uma facilidade de fazer isso muito fortemente. Eu consigo repetir muitas vezes uma mesma operação, ou operações diferentes. É isso que que garante o poder do computador. E é o que torna a gente, no caso, um pouquinho mais lerdo do que eles. É porque eles conseguem fazer muito rápido.
em oposição a isso, eles não conseguem entender o que vocês estão entendendo agora, o que eu estou falando, né? Aquela contradição que eu tinha comentado. Agora, para entender essas estruturas principais, a gente precisa utilizar linguagens, formas iniciais, para pessoas que estão começando a programar, que sejam fáceis de serem entendidas. Senão, se eu começar com vocês com uma tela preta e caractere branco ou verde no monitor, e vocês digitando o código e esperando compilar, e aí depois que compila gera um executável que você executa e vê que deu um erro e você não sabe onde está o erro, isso não é nem um pouco intuitivo e nem um pouco criativo. É um processo extremamente trabalhoso, árduo. Então, é muito mais fácil você ter algo vívido, algo que você consiga mexer e usar o computador como se fosse uma calculadora mesmo. Porque quando aperta a calculadora é intuitivo. O que eu quero é que saia um número, eu quero fazer uma conta. Eu não quero ter que programar a calculadora. Então, utilizar linguagens que façam com que esse processo, esse pensar a programação seja desmistificado, é extremamente essencial. Scratch é uma das ferramentas que você consegue programar ela inteira utilizando só o mouse e blocos, um Lego. Você consegue encaixar elas, encaixa uma estrutura na outra, nesses blocos coloridos, e você consegue fazer animações, trabalhar com produção audiovisual, trabalhar com síntese sonora, produzir sons, enfim, produzir qualquer tipo de material multimídia. Mas o paradigma, o jeitão de programar do Scratch, que você programa arrastando blocos também, e ligando, conectando blocos, usado para síntese sonora, processamento de áudio e vídeo e imagem. E Arduino é uma outra tecnologia que a gente utiliza bastante. O pessoal está tentando cada vez mais desmistificar também o Arduino, porque a gente tem esse problema de mistificação de software. Agora hardware é pior ainda, porque o hardware eu não consigo nem começar a programar agora. Vocês já pensaram como fazer uma placa dessa? Sabe como fazer um computador desse? Não sei. O software a gente pode até pensar, é um monte de instruçãozinha lá, e ele vai executando uma a uma e aí vai cuspindo o resultado do monitor e tal. Agora, uma placa dessa é extremamente complexo e envolve uma empresa que vai desenvolver o circuito, envolve as empresas que desenvolvem cada um daqueles componentes. Então, o hardware é extremamente mistificado, muito mais do que o software. E se tem agora um movimento um movimento até atual, de começar a tentar criar plataformas livres de hardware também, de circuitos. Essa placa, por exemplo, a gente consegue programar aquela parte preta, aquele CI, aquele circuito integrado dele, que é aquela baratinha ali, para fazer operações, ter contato com o meio externo, capturar informações do meio externo através de sensores, a temperatura, luminosidade no ambiente e tudo mais. E também ele consegue atuar, consegue acionar motores, consegue acionar LEDs, lâmpadas, enfim, consigo fazer automação, muito bem. E consigo desenvolver também sistemas que eu consigo programar um sistema inteiro que fica ali dentro daquele chipzinho, daquele CI, e depois eu posso pegar ele e colocar em qualquer lugar para fazer uma interface móvel mesmo que não depende do meu computador. Então é uma tentativa de você levar a mesma conversa de software livre para o hardware. Assim, estou falando isso também é um computador. É um calculador, é algo que você dá ordem para ela processa e gera o resultado. Mas, então, por que essa conversa toda a gente está aqui? Porque eu acho que isso é interessante a gente parar, retomando o início também, né? Que eu acho importante a gente refletir, parar um pouco, pensar. O computador que vocês usam aí, o Gmail, o e-mail é software, Facebook é software, Twitter é software. Tudo isso que a gente está usando e que cada vez mais faz parte das nossas vidas é software. E com o software, o avião, que ali é software por dentro, camadas de software, de hardware também, que muitas vezes são fechados, certo? Eles, por serem software e hardware, eles foram desenvolvidos por alguém que tinha uma certa crença, uma certa maneira de ver as coisas que acaba indo junto com essas ferramentas tecnológicas, certo? Por exemplo, o cara que cria o Arduino,